Campeonato Mineiro. Como você sabe, ontem foi realizada a 11ª rodada da competição estadual. A última da primeira fase. Já estão definidos os rebaixados, os classificados e aqueles que não têm nada a ver com a próxima fase. Não foram rebaixados e não estão classificados. Vamos passar agora os resultados de ontem à noite. Jogando no estádio Independência, o América empatou com o Guarani em 2-2. O América está classificado e o Guarani de Divinópolis está rebaixado. O Boa venceu o Vila Nova de Nova Lima pelo placar de 2-0. A Tombense venceu a Patrocinense por 3-0. O Cruzeiro venceu a Caldense por 3-0 e a URT, já rebaixada, venceu o Tupi. Aliás, a URT não rebaixou e não se classificou, mas a URT venceu o Tupi de Juiz de Fora pelo placar de 2-1. Tupi de Juiz de Fora que está rebaixado. E é claro, o Atlético venceu a equipe do Tupinambás, também jogo realizado em Juiz de Fora pelo placar de 2-1. E é desse jogo que a gente fala agora. O Atlético venceu bem, pelo menos fez um bom primeiro tempo. Venceu, abriu o placar com o jovem atacante Alejandro e também o Natan fez um belo gol. O meio de campo Natan, emprestado pelo Chelsea ao Atlético, fez o segundo gol da equipe atleticana. A equipe do Tupinambás que descontou ainda no primeiro tempo e o jogo terminou assim, 2-1 para o Atlético. Ao final do jogo, o técnico Levir Coupe falou dessa boa fase do jovem atacante Alejandro, que é o artilheiro do Campeonato Mineiro com 8 gols. Então, é realmente um jogador que tem alguma coisa interessante. Ele tem um poder de finalização, uma colocação muito legal durante o jogo. Não é um cara que aparece muito, que pega muito na bola. É engraçada a característica dele, mas ele tem uma percepção da jogada, porque ele consegue se colocar muito bem para finalizar. Então, o último chute dele, né, normalmente um chute. Ele não é de fazer muita firula, de segurar a bola, driblar, fazer gols. Ele tem uma facilidade no último chute, no último toque, na colocação e na finalização. Então, é um jogador importantíssimo para nós. Com toda a atmosfera que vai envolver o Mineirão, a superioridade técnica do Atlético sobre o Tupinambás, em se tratando de um mata-mata, pode ser um jogo que pode se tornar traiçoeiro? Mas olha, é como se fosse um treinamento, cara, sabe? Você não sabe o que vai acontecer, sabe? A questão no jogo, hoje mesmo, o Tupinambás também não jogou mal, não fez uma partida inferior, mesmo com um jogador a menos. Teve alguns momentos também que eles poderiam ter marcado. Mas, na verdade, o descuido, ou mesmo o que as pessoas não entendem, é que tem um outro time do outro lado. Os caras jogam para vencer. É a mesma coisa, a mesma oração, é a mesma, tem uma torcida também que ajuda, uma torcida que prejudica, é a mesma coisa. Então é uma questão de entrar, da bola entrar, de aproveitar as oportunidades, e quando você está com a estrela brilhando, né, a bola entra. Falamos do Atlético e agora a gente fala do Cruzeiro. Cruzeiro que ontem venceu a equipe da Caldense pelo placar de 3-0. Há de se destacar a bela partida feita pelo jovem atacante David, autor do primeiro gol, que fez a jogada do segundo gol cruzeirense, marcado por Marquinhos Gabriel, e Fred encerrou o placar ainda no primeiro tempo, marcando o terceiro gol da Raposa. Cruzeiro que chega bem embalado agora para a próxima fase, já que fez 3 gols nos últimos 2 jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Fred, que é o vice-artilheiro agora da competição com 6 gols, 2 gols a menos que o jovem atacante do Atlético, o Alejandro, que tem 8. E vamos passar então a classificação do Campeonato Mineiro, a classificação final da primeira fase. O Atlético terminou em primeiro com 28 pontos, seguido pelo Cruzeiro com 25, o América com 22, que ontem empatou com o Guarani de Divinópolis. O Boa Esporte é o quarto, ficou na 4ª colocação com 18. E bem atrás vem aí Tombense com 13, Caldense com 13, Patrocinense com 12 e Tupinambás com 11. Essas 8 equipes classificadas. Estão fora da briga pelo título Vila Nova com 11 pontos e a URT com 10 pontos. Essas 2 equipes não foram rebaixadas, mas também não foram classificadas para a próxima fase. Foram rebaixadas, como eu já disse, as equipes do Guarani e do Tupi de Juiz de Fora. E para a próxima fase nós teremos os seguintes confrontos. No sábado, o Cruzeiro enfrenta a Patrocinense, o Boa Esporte enfrenta a Tombense. No domingo, o Atlético joga contra o Tupinambás. E o América
joga com a Caldense na segunda-feira. Esses são os jogos da próxima fase das quartas de final do Campeonato Mineiro.